Proteinúria significante é quando os teores de proteína eles são de 300, né, ou mais em urina de 24 horas, tá? Edema é o acúmulo anormal de líquido intersticial no espaço extracelular. E na DEG ocorre de forma generalizada e de aparecimento súbito e que não desaparece com repouso. Quando a gente está grávida, a mulher está grávida, quando ela repousa e eleva os membros, a tendência é aliviar esse edema. Na DEG não some, tá, pessoal? A DEG classificam-se em pré-eclâmpsia leve, grave e eclâmpsia. Então, característica, a doença hipertensiva específica da gestação, quando a gente tem uma hipertensão arterial, uma proteinúria e edema, tá? E aí, o que é essa DEG? Ela é classificada em pré-eclâmpsia leve, grave, eclâmpsia, e a gente ainda tem um quadro ainda de evolução mais grave ainda, que é a síndrome de HELP. Então, a pré-eclâmpsia leve, né? As gestantes com pré-eclâmpsia leve, ó, devem ser hospitalizadas para avaliação diagnóstica inicial e mantidas com dieta normossódica e repouso relativo, ou seja, nessas gestantes a gente ainda não tem alteração de sódio na dieta dela, tá? Mas ela precisa ser hospitalizada para ter um acompanhamento e a gente conseguir visualizar a evolução dessa doença. Na pré-eclâmpsia grave, ela caracteriza-se pela presença de um ou mais dos seguintes critérios de gravidade. Então, quando ela apresenta uma pressão arterial maior ou igual a 160 por 110, que é confirmada em 2 tomadas com intervalo de 4 horas, estando a paciente em repouso e sedada, certo? A proteinúria vai ser maior ou igual a 2 gramas por litro em 24 horas. Edema generalizado de mãos e face e perda da função renal caracterizada por oligúria. Então, gente, aqui na pré-eclâmpsia, a gente vê que já tem outras associações, né? A gente já tem uma proteinúria significante, um edema generalizado e a presença de oligúria. Sinais de encefalopatia hipertensiva. Então, sinais de a gente já tem comprometimento do sistema nervoso central por conta da hipertensão. Ela vai apresentar cefaleia, epigastralgia, que é dor na região epigástrica, ou transtornos visuais, insuficiência pulmonar ou cardíaca. Como que a gente vê que ela está tendo insuficiência pulmonar ou cardíaca? Porque ela apresenta cianose ou edema pulmonar. Dor em hipocôndrio direito, que é um sinal de iminência de rotura hepática, né? No hipocôndrio direito a gente tem o nosso fígado. Trombocitopenia grave, então a gente tem uma diminuição de plaquetas, né? Ela está inferior a 100.000. Icterícia ou elevação das enzimas hepáticas. Que as enzimas hepáticas aqui, eu esqueci de pôr, mas são a bilirrubina, tá? E TGO. Síndrome de HELP, gente. A síndrome de HELP é um quadro clínico caracterizado por hemólise. Então, é como se aquela eclâmpsia, ela tivesse evoluído para um quadro mais grave. Mas aqui eu tenho hemólise. O que é isso? Eu tenho destruição das células sanguíneas, dos glóbulos vermelhos. E com isso eu tenho elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, diminuição de plaquetas. Então, embora acompanhe também outras doenças, em obstetrícia é considerada como um agravamento do quadro de pré-eclâmpsia. Então, a gente põe, né, síndrome de HELP, H de hemólise, L de elevação de enzimas hepáticas, LP, plaquetopenia. Na avaliação das condições maternas deve constar pressão arterial de 4 em 4 horas durante o dia, e isso, né, lógico que no início, se a gente vê uma complicação, a gente diminui isso, essa frequência de aferição de pressão arterial, tá, gente? De 2 em 2, de 1 em 1. A gente tem que ter um controle de peso diário dela para ver a retenção hídrica, ver se ela não está tendo muito edema. Pesquisa de sinais de iminência de eclâmpsia, por exemplo, cefaleia frontal, occipital persistente, os distúrbios visuais, né? Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, acompanhada ou não de náuseas e vômitos, pode indicar alterações hepáticas. Hiperreflexia,
proteinúria na fita ou proteinúria de 24 horas. Na fita, quando a gente colhe a urina da gestante e coloca a fitinha de proteinúria, a gente vai avaliar pela fitinha, tá? A concentração de proteinúria, da proteinúria. Hematócrito e plaquetas, provas de função renal e hepática. Não há necessidade de tratamento medicamentoso, tá? Por enquanto, quando ela ainda está num quadro leve. E qual a assistência que a gente vai prestar a essa mulher? Então, a gente vai explicar à paciente e ao seu acompanhante o processo patológico, a necessidade de períodos de repouso em decúbito lateral esquerdo para facilitar o retorno venoso, permitir tempo para perguntas da paciente ou do acompanhante, manter o ambiente tranquilo, monitorar os sinais vitais de hora em hora, que já numa paciente que está evoluindo para uma gravidade, né? E de acordo com a prescrição médica e de enfermagem, nós vamos coletar sangue para realização de exames, caso seja solicitado. Instruir quanto à importância de relatar os sintomas como cefaleia, alterações visuais, tonturas, dor epigástrica. Funcionar e manter um acesso venoso periférico de acordo com a prescrição médica. A gente vai aplicar todas as medicações conforme a prescrição médica, manter grades elevadas para evitar lesões caso ela tenha presente, por exemplo, uma convulsão. Preparar a unidade da paciente, mantendo material para oxigenoterapia, então tem que ter fluxômetro, tem que ter cateteres, umidificador, máscara de Hudson e macronebulizador, né? Prontos para utilização. Preparar e manter próximo ao leito material para uma possível parada cardiorrespiratória, porque se ela evoluir para uma síndrome de HELP, gente, provavelmente ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Tomar as medidas para a possibilidade de cesariana, então preparar a sala cirúrgica, já deixar o centro cirúrgico avisado da presença dessa gestante no hospital. Então lá eles vão deixar a sala cirúrgica, materiais e equipamentos necessários já disponíveis.